Dia! Então, começando mais um rotina de vestibulanda, esse é o número 8. Então, eu já tô há uma semana no cursinho. Eu vou tentar essa semana retomar a minha rotina, né? Porque semana passada foi meio bagunçado e tal. É engraçado porque eu não descansei quase, eu não tava tipo assim, ai meu Deus, eu fiquei 2 semanas sem fazer nada, então agora eu tô meio lesa. Não, é que eu tava com uma rotina diferente da que eu tô agora. Então os meus objetivos dessa semana são voltar, enfim, 100% com a rotina. E eu também quero voltar a ficar... como eu compartilhei, eu quero começar a acordar mais cedo. Meus objetivos essa semana é começar a acordar todo dia às 7 horas e começar a estudar às 7h30. São mais 7h40 agora, porque eu já organizei minha vida e tal, e eu tô gravando agora. Começar a estudar às 7h30, voltar a fazer exercício físico e ficar no ângulo de novo à noite. E aí eu pretendo ficar lá até umas 8h30. Quem sabe no futuro eu consiga ficar até 9h30, mas por enquanto até 8h30 é o que eu conseguia. Espero conseguir de novo. Então hoje eu vou ficar até de noite, pretendo ficar a semana toda. E assim por diante. Eu peguei a minha listinha, que vocês já conhecem. Preciso começar a, tirar coisas, né? Eu já comecei geometria analítica, a fazer tarefas. Eu já fiz uma tarefa de reta, ponto e tal. Então hoje eu vou imprimir uma lista de circunferência e vou começar a resolver. E também vou estudar concordância nominal hoje. Nominal verbal. Hoje, né? Essas são as matérias, das férias. E da semana, eu pretendo fazer as tarefas de sala normais. Que aí eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu vou fazer assim, eu não vou mostrar em tempo real. Mas eu vou fazer uma simulação do que eu estudei. Então, em outro momento eu vou filmar as páginas que eu estudei e aí eu vou colocar no dia como se eu estivesse estudando naquele momento. Mas eu já estudei, eu só não consegui filmar porque eu tava na sala, entendeu? Que são bastante matérias, na verdade, que eu consigo adiantar muita coisa. E eu não consigo mostrar e parece que eu não fiz muita coisa, mas eu fiz muita coisa. Eu também pretendo continuar a eletrostática, né? E eu acho que é isso, então eu vou compartilhar mais ou menos pra vocês como é que vai ser. Então é isso, vamos estudar! Eu imprimi primeiro essa lista aqui de geometria analítica. Aí eu fui fazendo, eu consegui fazer várias, inclusive. Claro que teve umas infernais que eu não consegui fazer, né? Somente aqui no final, mano. E aí ontem eu imprimi mais uma lista. Eu imprimi a de circunferência. E aí eu acho que eu não vou estudar hoje. Como eu quero dar uma refrescada na minha mente, eu vou estudar outra coisa hoje. E amanhã eu volto com essa lista, né? Porque, só de olhar isso já bate uma bad, sabe? Enfim. Tá, aí ontem na aula eu tive aula de biologia. E aí ele falou sobre carboidrato, proteína e lipídio. E aí, como eu já sei essa matéria, como eu já comentei com vocês, eu peguei e fiz a tarefa todinha na própria aula. Então, gente, hoje é quarta-feira, 31 de julho. O que acontece? Era pra estudar de manhã eletrostática, fazer tarefa de sala na sala e estudar outra matéria de noite, que provavelmente ia ser termodinâmica. O que aconteceu? Eu tenho um problema que eu esqueço os meus resumos. E matérias que eu não sei bem, eu ainda preciso dos meus resumos pra eu consultar, entendeu? E aí eu esqueci, eu não tinha como fazer tarefa que eu não sabia direito a matéria sem os meus resumos, porque eu precisava ler, entendeu? E aí o que acontece? Eu continuei a matéria de eletrostática, porque era uma matéria que eu tava estudando. E eu consegui fazer a maioria das questões, eu fiquei super satisfeita. A única coisa que faltou foi trabalho do campo elétrico. Foi trabalho do campo elétrico? Ou é só trabalho? Sei lá. Foi só a parte de trabalho, que é a última parte que eu preciso estudar. Então, tirando isso, eu consigo fazer a maioria das questões. Então, eu tô super satisfeita. Mas eu não vou estudar hoje isso, porque ontem eu estudei 2 vezes eletrostática. Então, eu vou estudar só amanhã. Então, hoje de manhã, o que eu vou fazer? Eu vou estudar termodinâmica. Vamos ver se eu consigo estudar concordância nominal, que eu já tinha que ter estudado. Eu não estudei, gente, foi mal. Aí, à tarde, eu vou fazer a tarefa de química, né, de sala. Em química tá naquela parte inicial bem chata, sabe? De modelo atômico. Eu acho que essa parte, pra mim, a parte mais chata de química é modelo atômico. Porque aí você fica tipo assim, ai, Dalton, Rutherford e Dalton, qual é deles? Aí você fica tipo assim, mano, não sei, tá ligado? E aí eu acho muito chato, mas é tranquilo também. Então, gente, esse aqui é o meu resumo de termodinâmica. Não tá o padrão dos meus resumos, é que esse aqui que eu fiz com um professor particular, com o Cadu, né? Só que aí eu não tive muito tempo pra arrumar ele. Então, se eu perceber que ele não tá bem organizado, eu faço o meu. Senão eu vou deixar ele bem assim mesmo. E aí, ontem eu imprimi essa lista,
né, da parte inicial. E ela é muito legal porque ela tem vários níveis. Então aí eu consigo fazer várias coisas aqui. Ó, tem 18 questões, então eu acho que é ideal. Aí depois dessa tem uma de ciclo de Carnot e máquina térmica. Então assim que eu terminar essa, vou dar um tempo, aí eu faço a outra. E aí eu mostro pra vocês. Hoje, dia 1º de agosto, gente, socorro. Cara, assim, ontem eu fiquei bem noiada porque eu estava estudando de boa. Aí meu pai me mandou mensagem, falou assim: e aí, filha, o que você tá fazendo? Eu falei: ah, tô estudando. Aí ele falou: já tá terminando a matéria? Aí eu falei: ah, tô fazendo umas listas aqui, eu tô estudando termodinâmica. Só que aí ele não quis dizer terminar a matéria que eu tava estudando, ele quis dizer eu terminar a matéria toda. Porque ele falou assim: ah, tá, tem que ver isso, né? Porque as provas estão chegando. Aí eu fiquei tipo, caralho, mano. Agora eu tô tipo muito louca, não sei, mano. Preocupada. Então, mano, olha, cara, eu fui fazer... todo mundo sabe que eu imprimo muita lista. Quer dizer, eu não sei se eu compartilho muito bem isso aqui, mas eu imprimo muita lista do meu e-mail, já deve ter falado. E aí eu fui dar uma separada nas listas que eu estou fazendo simultaneamente. Mano, olha isso. É muita lista. Tipo, quer dizer, tem umas que eu imprimi que eu comecei a fazer, não fui pra frente, eu tenho que fazer... Mano, ó, 1, 2, 3, 4... Essa aqui tem 90 questões. 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa aqui tem 60 de eletrostática. Mano, eu não acho que eu não tô sabendo organizar muito bem o meu tempo, porque eu não consigo fazer tudo que eu quero, sabe? Por exemplo, ontem eu fiquei muito exausta e aí eu não estudei de noite. Porque eu tive 3 aulas de geologia. E aí não precisa falar mais nada, todo mundo já entendeu o que eu quis dizer, né? E aí eu tive 3 aulas de geologia ontem. Aí eu falei, mano, não dá pra ficar à noite estudando, porque eu não aguento mais. E aí eu vim pra casa, comi e dormi. Eu acho que eu vou fazer tipo eu vou pegar esse fichariozinho, agenda, e vou fazer um bullet journal pra mim. E aí eu vou ter que, tipo, escrever todas as minhas obrigações do dia e vou tentar, tipo, cumprir. Vamos ver se dá certo. Porque eu tenho um problema que é, tipo assim, quando eu tô estudando uma matéria e tá dando certo, eu não quero parar pra poder estudar outra coisa. Então eu acabo não fazendo mais outras coisas que eu deveria fazer, entendeu? Por exemplo, ontem eu queria estudar concordância nominal, que eu tô querendo estudar há um tempão já, e estudar termodinâmica. E aí eu comecei a fazer termodinâmica, e aí eu falei, não, eu vou continuar fazendo. E aí eu não estudei concordância nominal e fiquei fazendo termodinâmica. E, mano, não sei, velho, eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu vou tentar atualizar mais ou menos o que eu fiz ontem, que eu não consigo mostrar. Ontem eu estudei termodinâmica de manhã. Eu estudei a primeira lei, a primeira parte. Eu imprimi essa lista aqui, ó, de termodinâmica, que é a primeira lei, gases e tal. E aí eu consegui fazer até a parte 2, porque o nível 3 tava muito difícil. Aí eu vou no plantão hoje ver isso aqui. E aí eu vou imprimir outra lista agora, que tem mais a parte 2 dessa lista, que é de ciclo de Carnot, máquina térmica. E assim que eu terminar de fazer essa lista, eu vou imprimir essa outra, né? Porque eu não tenho lista suficiente, pelo visto. O que mais? E aí eu preciso estudar português. Mano, tem que fazer muita coisa. Tem que fazer redação também, velho. Semana que vem começa meu curso de redação. E eu, mano, percebi que eu tô dando muita atenção pra física, tipo, demais. E eu não tô, tipo, dando tanta atenção, assim, pra química e principalmente pra matemática. Tipo, química, eu tô fazendo o que estão dando em aula, mas não tô estudando coisas além disso, não tô imprimindo listas muito difíceis pra fazer, que nem eu tô fazendo com física, e eu acho que eu deveria fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Eu tenho um conhecimento bom em química, então, se eu sentar pra fazer uma lista um pouco mais difícil, eu acho que eu consigo fazer, entendeu? Então eu tô pensando se eu deveria esperar, tipo, seguir o rumo do cursinho até chegar nas matérias mais difíceis e eu ir fazendo aos poucos e continuar focando em física, que é uma coisa que eu, enfim... Agora nem tanto, mas, tipo, sempre é uma dificuldade, uma coisa que eu tenho que aprender. Ou se eu divido a minha atenção pra química e física, sabe? Eu não sei ainda. Tá, e aí o que eu fiz ontem à tarde? Eu levei os meus 2 livros de exercício pra aula. Porque, como eu falei, começou a dar matéria inicial e tal, e aí, mano, eu vou ficar fazendo outra coisa, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu levei o meu Faraday de exatas, e aí eu não assisto a aula de química do professor da quarta-feira, porque eu não gosto dele. Eu não acho que ele seja um bom professor. E aí, não é que ele não é um bom professor, mas eu não gosto dele, eu acho ele muito chato. E aí eu fico, mano, eu não aguento, tá ligado? Tipo, não aguento mais, sabe? E aí eu fico fazendo tarefa
eu saio da aula dele e vou pra biblioteca fazer tarefa. Então eu acho que pra mim rende muito mais do que assistir uma aula que eu vou ficar tipo assim. E aí eu fiz toda a tarefa da aula dele, que ele tá dando a parte inicial. Ele deu tipo modelos atômicos. Eu comecei também a fazer a de tabela periódica, que ele não começou ainda. Nas minhas 1 milhão de aulas de geologia, eu fiz a tarefa de... Eu prestei atenção na aula quando ele começou a geologia, e antes disso ele tava terminando o fuso horário. E aí eu fiz a tarefa da aula dele, de fuso horário todinha, né? E aí, porque a geografia é uma coisa que é difícil, é tipo assim, eu tento estudar, só que é muito difícil eu fazer toda a tarefa, entendeu? Então eu acho que fazer coisa na sala tá sendo muito positivo pra mim, porque eu consigo relembrar bem. Porque é uma coisa que, tipo assim, putz, eu não lembro. Aí eu posso ver o resuminho e de boa eu consigo fazer a tarefa, sabe? Então é isso que eu tô fazendo. E eu fiz toda a tarefa. E aí foi isso. Então, o que acontece, mano? Hoje eu tenho plantão, né? Quem acompanha aqui sabe que quinta-feira o plantão é sagrado. Então, eu não estudo à noite porque eu tô no plantão. Eu vou lá, tipo, olha, professor, as dúvidas aqui. Ainda mais que teve férias, então eu tô cheia de dúvida. E provavelmente vai ter muita gente lá com dúvida também, então vai ser meio complicado. Eu quero terminar a geometria analítica. Então, eu te falei, né, que eu tinha impresso essa lista de circunferência aqui, mas eu não continuei fazendo porque eu não tava com o meu resumo. E aí, agora de manhã eu tô com o meu resumo aqui, então eu acho que eu vou começar a fazer essa lista de circunferência, né? E vou no plantão tirar dúvida da minha lista de reta. Então, desisti de fazer aquela lista lá, que tava absurdamente difícil. Então eu resolvi começar do meu livro do ano passado, né, de matemática. Aí eu vou fazer algumas questões de retas aqui pra relembrar. E depois eu vou fazer circunferência por aqui, porque é mais gradual. Então, tipo, provavelmente se eu for bem nessa aqui, com o tempo eu consigo fazer essa aqui que é um pouco mais difícil. Porque senão eu vou gastar essa apostila e eu não vou conseguir fazer, então não vale a pena. Então, ontem eu fui no plantão, né? Tive muita dúvida mesmo, de física principalmente, tirei muita dúvida porque foi o meu primeiro plantão depois das férias, né? E aí, o que eu faço? No dia seguinte, eu gosto de copiar, né, o que eu vi no plantão. Só que antes eu tento fazer. Então, o que acontece? Por exemplo, essas questões aqui que eu fui no plantão, agora eu já sei como é que faz. Então, eu vou tentar fazer. Aí, se eu não conseguir, eu vejo a resolução do professor, entendeu? Então, agora eu vou fazer isso, vou ver tudo isso. Tanto de física quanto de matemática.